Hoje nós vamos continuar com o capítulo dos Espíritos, né? Capítulo que fala, onde Kardec nos traz os ensinamentos sobre os Espíritos. É o capítulo 1 dos Espíritos, e nós estamos já na explicação das 3 ordens, vamos dizer assim. Como nós falamos na última aula, é muito importante entender o que significa esta ordem, né, que ele coloca aqui dos espíritos. Esta referência dos espíritos será sobre a condição de maturação de cada espírito, de cada ordem. Então, vamos recordar um pouquinho. Nós recebemos a centelha individualizada, nosso livre-arbítrio, na fase onde desenvolvemos o período aqui como seres encarnados, indivíduos que recebem, junto à unificação, à individualização espiritual, o livre-arbítrio, que nos difere do reino animal e do reino vegetal, é que nós já temos o quê? O livre-arbítrio. Nós já temos a condição de determinar o nosso caminho. Nós temos a condição de escolher a jornada que vamos desenvolver e como iremos percorrer estes caminhos. Então, não existe um tempo para cada um de nós percorrer a caminhada evolutiva ou uma comparação entre cada um de nós, porque nós vamos percorrer a caminhada individualmente, passando por alguns aprendizados de uma maneira mais fácil, por outras maturações de uma maneira mais difícil e resistente. Então, cada um vai ter um tempo de percurso e uma forma de percorrer este percurso. Aqueles que aceitarem melhor os obstáculos e as dificuldades que passamos com sabedoria e força espiritual, certamente percorrerão com mais rapidez as etapas primeiras da jornada evolutiva. Aqueles que forem mais resistentes, com menos desempenho ali da vontade, da força de vontade interior, da busca da resistência às tentações, né, aos sentimentos mais primitivos, vão passar por essa jornada inicial um pouquinho mais rápido. Então, quando a gente vê as ordens dos espíritos, a gente se pergunta, mas todos vão passar por estas características que nós estudamos semana passada e vamos estudar hoje ainda? Todos passam por estes percalços e características? Não necessariamente, não é? Então, nós vamos estudar hoje sobre algumas características de irmãozinhos no começo aí do percurso. Isso não significa que todos nós tivemos este percurso ou que todos nós passamos por muito tempo por isso. Então, não há, assim, uma avaliação, uma comparação entre nós. Quanto mais fortalecidos formos espiritualmente, menos sofreremos. Porque as camadas mais densas da espiritualidade, as energias mais densas, menos etéreas, com uma velocidade vibracional mais lenta, sofrerão mais. Quanto mais subimos na vibração espiritual, menos sofremos. Porque compreendemos. Porque temos menos necessidades das vidas, das coisas ligadas às esferas mais próximas à materialidade, a segunda e terceira dimensão. Então, nós estamos aqui num planeta em que a terceira ordem é a mais
frequente aqui. Nós falamos de 3 ordens. A primeira, de espíritos puros, que não encarnam mais, espíritos que já conquistam as esferas de dimensões superiores, que já não necessitam de um perispírito materializado, já sublimaram os apegos primitivos, já desenvolveram o sentimento do amor e sentimentos que nós nem conhecemos ainda, porque vibram em esferas, em sentimentos que nós não conseguimos ainda compreender. Esses irmãos não necessitam mais de um corpo físico e não necessitam de um perispírito ainda em forma humana. Já irradiam luz, já não têm forma humana e já têm consciência plena de tudo, de todos e da existência de si mesmo. Já percorreram o caminho. Hoje estão em postos de criação. Já estão nos reinos onde lá auxiliam a força geradora a coordenar, gerar, criar novas vidas espirituais, novas consciências espirituais, novas situações ligadas aos astros, já percorreram, já chegaram a uma condição de sabedoria suprema. E este é o chamado retorno à casa do Pai. Conhecem tudo, dominam toda a sabedoria universal e já se encontram ali, em progresso ainda, como construtores, como auxiliadores do Pai. A segunda ordem, então a gente não consegue nem imaginar o que é pertencer à primeira ordem, é um pouco longe para nós. A segunda ordem já desenvolveu também o grande conhecimento espiritual e já desenvolveu, lapidou os seus sentimentos, já amadureceu no campo da emoção, já vibra em harmonia. Não tem tanta necessidade de encarnações, ainda encarnam, mas de uma forma onde o passado e o futuro, e onde a encarnação fazem parte de um processo de total consciência. São espíritos que já conseguem ter o domínio da própria espiritualidade, já se deslocam espiritualmente para os locais em que desejam, já visitam as comunidades espirituais, estando encarnados ou não, já habitam as esferas das colônias espirituais, trabalhando, estudando, auxiliando e colaborando com a humanidade de qualquer planeta. São irmãos que já desenvolveram uma grande sabedoria espiritual. E os irmãos da terceira ordem em que nós nos incluímos, não é? Grande parte da humanidade se inclui ainda a terceira ordem. São irmãos que a materialidade domina o espírito. A materialidade ainda pesa demais sobre o nosso pensamento. Nós ainda necessitamos da lapidação das emoções, porque sentimos ódio, mágoa, ciúme, ressentimento, porque nossas emoções ainda sofrem com a limitação do aceitar o semelhante, com a dificuldade do perdão ao nosso semelhante. As limitações do sentir nos prendem à terceira ordem. Ainda temos ali, neste momento, na terceira ordem, uma condição de precisar passar por um momento encarnatório onde nós não conseguimos lembrar do passado e nem ver o futuro,
porque não conseguiríamos olhar os nossos semelhantes e saber que aqueles que estão em nosso lar pertenceram a uma história passada de amor ou de mágoa. Então esquecemos tudo. Não temos controle da nossa vida espiritual, porque nossa vida está aqui, fragmentada num espírito sublimado pela matéria. Um espírito que ainda tem instintos primitivos, de desejo insaciável, de não controle da alimentação, não controle dos vícios, não controle da vida íntima, não controle das ações em relação ao dinheiro, ao semelhante. Temos muito a aprender. Então, somos ainda os espíritos da terceira ordem. A grande maioria de nós. Essa terceira ordem, ela vai desde os irmãos mais primitivos, que vibram excessivamente nos sentimentos primitivos, até os irmãos que já estão cumprindo esta etapa, saindo desta ordem e entrando já na segunda ordem. Então, quando nós falamos em primeira, segunda e terceira ordem, que foi, como disse Kardec, como disse os espíritos para nós, vós humanos precisam de classificações. Vocês precisam organizar a ciência, organizar as coisas, porque, na verdade, tudo faz parte de um único saber, de um único conhecimento, que vocês ainda não conseguem. Vocês fragmentam o conhecimento em áreas, em ciências, mas é tudo uma coisa globalizada, unificada. A matemática está ligada, a física que está ligada, está tudo ligado, e nós temos que sedimentar. E assim fazemos também com a condição de classificação das ordens espirituais. Precisamos ainda das classificações, das nomeações, para entendermos o processo. Então, a espiritualidade disse, existe um percurso que, para vocês entenderem melhor, nós vamos aí apresentar classificações, ordens, para vocês entenderem o processo. Nesta terceira ordem, nós temos desde os irmãos que habitam o centro da Terra, de uma primitividade espiritual muito grande, irmãos que muitas vezes não têm nem consciência do seu próprio ser, até irmãos que ainda encarnados ou desencarnados já desenvolveram sua espiritualidade a ponto de estarem próximos à segunda etapa. Então, deu para entender? Não é ofensa para ninguém estarmos na terceira ordem. Existe ali uma escala infinita de variações que fazem parte desta materialização ainda sobre o espírito. Enquanto precisarmos encarnar, enquanto estivermos numa limitação de consciência espiritual, estaremos ainda na terceira ordem. E aí os espíritos trazem para nós esta amorosidade de nos auxiliar, porque para a espiritualidade não há diferença, como nós já falamos aqui, não há diferença do primeiro, do segundo ou do terceiro. Todos são irmãos, como disse Jesus. Porque Jesus esteve entre nós? Porque sabia que poderia, com seu conhecimento espiritual, nos auxiliar, mas nunca se sentiu acima de nós. Porque quanto mais evoluído é o ser, menos ele irá se sobrepor ao outro, irá subjugar o outro. Jesus veio como irmão, não veio como um chefe, um rei, ele veio como um irmão, se colocou como um irmão. E nesta terceira ordem, que nós precisamos de tanta ajuda dos mentores, dos guias,
para nos dizer incessantemente: lapidem as suas emoções, maturem os seus sentimentos, ultrapassem o egocentrismo, o egoísmo, o narcisismo e vai ao encontro do teu semelhante. Essa é a terceira ordem. Precisamos ainda sair do nosso mundo egoístico e ver o nosso irmão como um semelhante, criado por Deus como nós, e que está ali para nos ajudar e para nós ajudarmos. Então, quando ainda separamos o amor somente aos familiares, ainda fazemos parte da terceira ordem. Não entendemos ainda o amor de Jesus. Então, os espíritos nos trazem explicações sobre a terceira ordem, e é o que nós vamos estudar hoje. Como se determinam, vamos dizer assim, características mais fortes destes irmãos. Não podemos olhar a terceira ordem com julgamento, com crítica. Porque apesar de muitos passarem de uma maneira muito rápida pela terceira ordem, de alguma maneira todos nós passamos por ela ou ainda estamos nela. E isto não é vergonha para ninguém. É uma etapa, é um momento que será superado. Porque não haverá nenhum ser criado por Deus que não chegará à presença lá em cima, na chegada do caminho. Então, estamos no percurso. E para nós que ainda somos tão orgulhosos de nós mesmos, dos nossos talentos, né, ver que ainda estamos, vamos dizer assim, longe da grande caminhada, é importante. Para nos recolhermos diariamente, agradecermos a Deus e pedirmos ao Pai que nos ajude a superar tantas dificuldades morais que ainda carregamos. E isso não é no sentido feio da palavra, no sentido bonito. Me ajuda, Pai, a ser mais humilde. Me ajuda, Pai, a ser mais generoso, mais humano, mais altruísta. E é isso que a terceira ordem deve pedir sempre. Para chegar à segunda, e da segunda chegar para a terceira, e um dia estarmos ao lado do Pai Maior, por já sermos ali, não criadores, porque só Deus é o criador, mas colaboradores diretos da criação. Vai ser muito maravilhoso isso, né? Demora, mas todos nós chegaremos lá. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos aqui 10 classes, vamos dizer assim, dentro das ordens, que se referem a tipos a características de espíritos ainda na terceira ordem. Na 10ª classe, nós temos os espíritos impuros. Os espíritos impuros são considerados pela espiritualidade os espíritos que se alegram com o mal. Há uma diferença entre ainda não ter um crescimento espiritual, estar ainda na ignorância espiritual. Há uma diferença entre não desenvolver a espiritualidade. Há uma diferença entre aqueles que desejam que o progresso não ocorra. E existem irmãos que nós, nas comunidades espirituais, e nós devemos orar muito por eles, porque são irmãos que se comprazem com a infelicidade alheia, se comprazem com o sofrimento. Isso é muito triste, porque buscam impedir o crescimento dos seus irmãos. Então, nesta categoria, existem esses irmãos da ordem dos impuros, que eles não têm uma maturidade, um discernimento
Eles não têm um conhecimento da necessidade de evolução. Eles não apresentam um interesse e sofrem muito. Porque o sentimento baixo, o sentimento materializado, ele nos faz nos sentir muito mal. Quando a gente sente ódio, ciúme, e todos nós não somos perfeitos, nós sentimos raiva, nervoso, tristeza. É um mal-estar horrível. Chega a doer o peito. Chega a dar cansaço. Queima o estômago. Imaginem irmãos que numa densidade muito maior que isto, passam todo o seu tempo buscando o sofrimento. E nós sabemos que tudo que nós geramos ao semelhante, nós recebemos na mesma energia. É punição? Não, não é punição. É a lei perfeita de Deus. Ação e reação. Eu recebo do universo o que eu manifesto. E se eu só manifesto o sofrimento, eu recebo a emanação, a vibração do sofrimento. Então, nós não devemos temer, nós não devemos repudiar, nós não devemos odiar, nós devemos orar por eles, para que estes sentimentos sejam modificados, para que eles encontrem forças para a sua modificação. Então, eu vou ler o que os espíritos falam desta classe. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com os conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Então vejam, irmãos, estes irmãozinhos, eles trabalham pelo sofrimento, né? Trabalham pela ligação dos irmãos ao vício, ao sofrimento. Então, aqui nesta ordem, são irmãos que não possuem nem esclarecimento moral, nem esclarecimento intelectual. Não intelectual escolar, intelectual espiritual, científico, no sentido do conhecimento das forças de evolução. Agora, onde eles estão? Encarnados e desencarnados. E rodeiam aqueles que são frágeis no seu caráter moral, nos seus vícios e nas suas tendências primitivas. Então, nós poderíamos dizer que estes irmãozinhos seriam aqueles, não que geram mais mal, mas ao se afinarem a irmãos com pouca condição de maturação espiritual, trazem ali envolvimento, obsessão e mais sofrimento, dificultando a percepção daqueles que eles envolvem para o esclarecimento espiritual. Tá? Então,
Nós sabemos que esses irmãos estão por todo lado, podemos já ter feito parte desta esfera espiritual, então não vamos julgá-los. Vamos respeitá-los como filhos de Deus, orando e nos protegendo deles. De que maneira? Sintonizando energias de amor, de luz e de equilíbrio. É assim que nós nos protegemos desta densidade que envolve o planeta, tá certo? Então, a vibração de amor, que se nós sentirmos ódio, revolta, vingança, nós estamos vibrando na mesma faixa. É uma luta que nós precisamos trabalhar dentro de nós, o perdão. Aceitá-los e nos protegermos, e orientarmos e auxiliarmos quando for possível, não é? A nona classe, os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio da mistificação e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como doentes, tragos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade de ideais. Aproveitando-se das esquisitices e dos ridículos humanos, e os apreciam. Mordazes e satíricos se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Aqui são irmãos, vamos dizer assim, o que a gente poderia dizer de irmãos que gostam da brincadeira, são irresponsáveis, se alegram com as confusões que causam, são brincalhões, eles não têm responsabilidade, eles não estão ali nem entendendo muito bem o que eles estão fazendo. São espíritos de grande ignorância espiritual, não têm conhecimento espiritual, não têm desenvolvimento moral, mas ao contrário da primeira classe, eles não fazem o mal só por mal, para prejudicar o outro, eles fazem porque eles são ali zombeteiros, brincalhões, eles são ali sem responsabilidade do que estão fazendo, tá? Mas são espíritos ainda muito primitivos também. Precisam de muita orientação, de muita oração, de muito amor para conseguirem, gostam destas fantasias que se nomeiam, né? De diabinhos, de gnomos, no sentido das brincadeiras, eles gostam dessa alegoria, tá? De serem assim engraçados, mas no sentido de enganar as pessoas, no sentido de levar à confusão, zombeteiros, certo? A oitava classe são os espíritos pseudo-sábios. Esses espíritos aqui, nós precisamos entendê-los bem. Esses irmãos, eles chegaram a um conhecimento espiritual muito grande. Eles já conheceram a espiritualidade. Mas eles, apesar de conhecerem a espiritualidade, não desenvolveram em nada, praticamente, a parte moral. Então, eles utilizam o que eles sabem espiritualmente para prejudicar as pessoas. Se passam por grandes personagens, se acham acima de todos, se acham os grandes conhecedores de todas as leis, são soberbos, são arrogantes, se dão nomes importantes, se acham acima do conhecimento e utilizam o conhecimento que têm para enganar as pessoas, para se fazer passar por aqueles que ele não é. No caso espiritual, são aqueles irmãos que se passam
por grandes mentores, né? Então, há uma incorporação, ele fala, eu sou Mateus, que acompanhou Jesus. Eu sou um espírito de espiritualidade tal. Eu sou Santo Agostinho. Eles têm estas posições de enganar. E os espíritos, os médiuns já equilibrados, sabem que nenhuma entidade de grande evolução espiritual se manifesta se passando ou dando nomes de espíritos conhecidos e de esferas superiores muito elevadas. Quanto mais elevado o espírito, menos ele vai manifestar a sua aquisição de desenvolvimento espiritual, seu estágio de desenvolvimento espiritual. Então, esses pseudo-sábios, em algum momento, a gente percebe que eles não são tão evoluídos como eles estão dizendo. Eles têm conhecimento, mas eles não têm boa utilização do conhecimento. A gente vê isso muito na Terra, né? Pessoas que desenvolveram a ciência e utilizam muito mal a sua sabedoria. E aqui estes nem têm tanta sabedoria, os pseudo-sábios. São espíritos que se julgam muito mais conhecedores das leis espirituais do que são, tá bom? São perigosos, porque enganam muitos médiuns. Dispõem de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isto não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que ainda não puderam despir-se, tá? Então, uma pessoa que não é nada humilde. 7ª classe, espíritos neutros. Isso é seríssimo. Os espíritos neutros é uma característica que a gente conhece bem. São aqueles, eu falo porque eu já me vi muito assim, que não fazem nem o bem nem o mal. E no nosso progresso espiritual, não fazer o mal é uma obrigação. Não fazer o bem é algo que nos empaca o crescimento evolutivo. Então, são espíritos que têm um certo conhecimento, são espíritos que desenvolveram o seu caráter moral a um certo estágio, mas também não fazem nada para auxiliar a humanidade, não fazem nada pelo seu semelhante, não fazem nada pelo auxílio mútuo, se fecham no seu saber, não repartilham nem material, nem intelectual, nem emocional, nada do que tem. Então, esta 7ª classe são pessoas, espíritos, aparentemente ali tranquilos, que você fala, nossa, que pessoa, né? Que espírito generoso, bom, que está ali tranquilo, mas são pessoas que não lutam por um crescimento espiritual, por não exercerem nenhuma forma de ação a si mesmo e ao outro. Então, fica ali, e o Pai nos ensinou. É somente através da caridade que chegamos ao crescimento. Ninguém cresce individualmente. Ninguém sobe a escala evolutiva sozinho. É individual, mas é através do outro. Através do auxílio ao outro. Porque sem recebermos o auxílio do outro, maior que nós não crescemos. Se alguém não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Se alguém não nos exemplificar, nós não vamos subir. Assim também espera de nós aqueles que estão atrás da escada, embaixo da nossa fila. Então, somos auxiliados e temos a obrigação moral de auxiliar pelo exemplo, pelo amor, pela caridade, seja como for, pelo conhecimento, né?
Todo mundo pode colaborar de alguma maneira. Então, vamos lá. Esses irmãozinhos, nem bastante bons, nem fazem bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam as condições comuns da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então, são pessoas que não têm um olhar à melhora moral, à melhora espiritual ou ao trabalho, né? Então, ali, levando a vida, vai passando, a coisa vai passando, né? Sem nenhuma preocupação, vai levando, sem fazer o bem, sem fazer o mal. Para o crescimento espiritual, isto é um problema, tá certo? Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos gostam de fazer barulho, gostam de assustar os outros, gostam de utilizar as energias. Então, o que eles fazem? Esses espíritos são aqueles... Vamos entender algo que, para quem está começando o curso espírita, o estudo aqui pelo primeiro curso, para você entender, né? Sobre os barulhos. Quando a gente ouve um barulho que um espírito gerou, o que ele fez? Ele pegou a nossa energia, a energia vital, a energia do organismo, eles não têm fluido vital, lembra que a gente estudou que o perispírito, quando a gente desencarna, vai o espírito e o perispírito, a energia vital fica no corpo encarnado? Para fazer barulho, eles precisam do quê? Desta energia vital. Então, na verdade, quem faz o barulho é a energia vital com o pensamento desse brincalhão aqui, desse zombeteiro, que fica batendo e perturbando e fazendo barulho. Então, por que a espiritualidade deixa que esses irmãos que se alegram em assustar, em fazer barulho, em gostar de efeito físico, permite que eles façam, que eles se envolvam com os encarnados? Geralmente, a espiritualidade permite que estes barulhos aconteçam quando aquele irmão encarnado que ouve o barulho, que faz parte daquela casa, precisa iniciar um pensamento em relação às coisas extramateriais. Tem um barulho, fizeram um barulho, quem é? Não sei. Ai, não aconteceu nada, não foi vento. Eu vou tentar descobrir o que é isso. E a pessoa começa a buscar respostas para barulhos, para confusões que estes irmãozinhos fazem, que o guia deixa fazer, os nossos mentores deixam fazer, para nos alertar de que ali existe uma energia que precisa ser conhecida, que precisa ser trabalhada. E as pessoas que ouvem muito barulho, que descobrem que são médiums ali em desarmonia, porque a energia não está equilibrada, vão buscar ajuda e começam o caminho espiritual. Tá certo? Muitos de nós chegamos ao trabalho que realizamos hoje, graças aqui à permissão dos guias, em deixar que esses irmãozinhos brincalhões pudessem fazer barulho na nossa casa. Muitos de nós chegamos às casas espirituais assim, não é mesmo? Eles não fazem muito mal, eles gostam de se divertir. Estes barulhos, todas as classes dos espíritos primitivos podem fazer, os levianos, mas existem alguns que gostam de entrar na casa dos outros e fazer barulho. Então, estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podem caber em todas as classes de terceira ordem. Então, quanto mais primitivo é o espírito, mais ele quer fazer bagunça, ele quer fazer barulho, tá certo? É para ter medo? Não. Teve barulho? Que a paz do alto envolva o nosso irmão, que Jesus, o mestre amado, os envolva em luz, e pronto. E vai lá na seara, passa na orientação, vê se precisa fazer um curso, vê se precisa estudar um pouquinho mais, porque a hora que nós nos equilibramos, esses irmãozinhos não conseguem mais fazer barulho na nossa casa. Geralmente, há o barulho, há a interferência desses irmãozinhos quando existem pessoas em desequilíbrio espiritual na casa, tá bom? Que os guias permitam que eles estejam ali, porque tudo que acontece o guia permitiu. O guia está do nosso lado observando a nossa evolução, e ele só permite que isso aconteça se nós precisarmos de algum chamado, tá bom?